Pois bem, vamos continuar aqui e agora a gente vai ver como a gente compara duas frações, né? Na parte de frações, como é que eu faço essa comparação dessas frações, né? Então vamos lá. Para comparar as frações, primeira coisa, nós temos um primeiro caso que é mais fácil. Por exemplo, o caso de eles terem denominadores iguais. Denominador igual é esse númerozinho aqui de baixo, viu, gente? Para quem não lembra, esse número de baixo aqui da fração, toda fração que é um número em cima aqui do outro, aqui em cima chama-se, o número de cima chama-se numerador, e o número de baixo ele chama-se denominador. Tá bom? Então, no caso aqui, nós estamos vendo duas frações que tem denominadores iguais, né? Que é o 5. Então, esse é um caso em particular e muito fácil, porque quando os denominadores estão iguais, você olha só para o numerador. Quem é o maior dos dois? É o 12. Então, o maior aqui é o 12. 12 sobre 5. É claro que você tem que considerar os sinais, viu, gente? Por exemplo, aqui, ó. Se fosse essa situação aqui, ó, 3 sobre 5 menos 12 sobre 5. Eles têm denominadores iguais, não importa. Agora não importa mais isso, porque o número positivo é sempre maior que o negativo. Então aqui é o maior. Só por ele ser positivo. Então aquela história dos sinais que nós já aprendemos nas aulas anteriores tem que ser considerado aqui. Tem que ser considerado aqui. Volte lá no seu caderno que você tem para você relembrar e lembrar dessa questão dos sinais, né? É claro que se eles tiverem o mesmo sinal, tipo se fosse 3, menos 3 sobre 5 e menos 12 sobre 5, no caso aqui, quem é o maior, gente? É aquela história, né? Dos negativos. O maior, aquele que parece maior, na verdade, ele é o menor. Lembra dessa história? Por isso que o maior aqui no caso já seria o menos 3 sobre 5. Né? Isso com aquela história dos sinais, porque apareceu o sinal, aquelas regras que nós já estudamos antes, também vale aqui vale aqui também nos números decimais, que também podem ser positivos e negativos. Então, se aparecer sinal, a coisa muda. Por exemplo, aqui, ó, você está vendo que esse aqui ficou maior, né? Agora, se fosse assim, por exemplo, ó, se fosse assim, por exemplo, o maior já era esse. Tá bom? Então, vamos voltar aqui à nossa explicação. A nossa explicação aqui é a seguinte. Se a fração tiver denominador igual, você, claro que sempre lembrando da questão dos sinais, tá bom? Mas se tiver denominador igual, você basta olhar para o numerador, que 8, aí pronto, aí já era. Aí o maior é o 8. É o 8 sobre 10, tá bom? Então, muito bem. Esse aqui é o grande bom, né? A parte boa é essa. Então, agora vem a outra parte. E caso o denominador não seja igual? E caso seja 2 sobre 3 e 3 sobre 2? Quem é o maior desses dois aqui? Quem é o maior dessas duas frações? Então, gente, existem vários meios de conseguir saber quem dessas duas frações é o maior, certo? Existem vários meios. Um desses meios, já que o denominador aqui não está igual, então eu não sei aqui. Claro que eu sei quem é o maior, mas no caso aqui de você que está aprendendo, não tem como você olhar para cá e dizer assim: o maior é esse. Eu acho que o maior é esse. Né? Não tem, gente. A matemática não tem aparência. Se nem as pessoas têm. Né? Se nem as pessoas são assim, de forma de aparência, você olhar para uma pessoa, eu acho que essa pessoa é desse jeito, eu acho que aquela pessoa é daquele jeito. Se você sem conhecer, você não pode chegar, a ideia é que você não pode chegar nessa conclusão, tá bom? E aí imagine dessa forma. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte: você não vai pela aparência, você vai produzir algum cálculo que comprove isso. Então eu vou lhe mostrar duas saídas para você conseguir fazer isso. É por isso que a nossa aula vai ficar um pouco mais extensa, porque eu vou mostrar duas saídas para a gente conseguir descobrir qual desses dois aqui é o maior. Primeira saída
Repare que aqui em cima eu lhe expliquei o caso de ter o denominador igual, né? E o problema aqui é que o denominador não está igual. Então você sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer eles ficarem iguais, com um procedimentozinho, ó. Eu multiplico assim, ó. 3 vezes 2, 6. Aí eu boto aqui, ó. 6. Tá vendo que eu já botei ele igual, né? Ó, eu multiplico 3 vezes 2, 6. Aí eu multiplico esse aqui com esse, ó. 2 vezes 2 é 4. E 3 vezes 3 é 9. Repare que primeiro eu multiplico esse aqui, para depois esse aqui. E agora que tá igual, tá vendo que tá igual? Quem é o maior agora? Esse aqui. Então minha conclusão. Olha a minha conclusão. 2 terços e 3 meios, o maior é esse aqui. É o 3 sobre 2. Porque esse aqui, gente, ó, é esse aqui, ó. Esse aqui representa esse. E esse aqui representa esse aqui. Entendeu? Então o que é que eu fiz aqui, gente? Eu fiz aqui o que eu gosto de chamar de transformação. Eu transformei essas frações em duas outras frações que têm o mesmo denominador. E aí eu pude fazer a comparação de acordo com o que eu lhe expliquei aqui em cima. Vamos ver outro exemplo? 5 sobre 7 e 4 sobre 9. Aí o cara olha aqui, pai, quem será o maior? Será o 5 sobre 7? Será o 7 sobre 9? Né? Não dá, gente, não dá para fazer assim, dessa forma como você está pensando. Então o que é que eu faço? Eu faço uma transformação, porque é que os denominadores não estão iguais. Então qual é o meu caso? Deixar que eles fiquem iguais. Como é que eu faço? Olha lá. Multiplica esses dois de baixo, os denominadores. Multiplica. Sempre a multiplicação, viu, gente? Então aqui 7 vezes 9 dá 63. Então, eu coloco aqui 63. Aí eu multiplico primeiro esse aqui. 5 vezes 9, 45. E depois eu multiplico esse. 7 vezes 4, 28. Aí agora que está igual, olha quem é o maior. É esse aqui. Então, minha conclusão final é que o 5 sobre 7, que é esse primeiro aqui, representa aqui. O 5 sobre 7... ele é maior que o 4 sobre 9. Tá bom? Muito bem. E aí a gente pode fazer aqui várias outras formas, né? Qualquer tipo de fração, inclusive, tipo assim, ó. 6 sobre 4 e 2. Quem é o maior desses dois? É o 6 sobre 4 ou é o 2? Quem é o maior? Aí eu entendo aqui o seguinte, ó. Olha como é que eu vou fazer. Não consegui saber quem é o maior desses dois. Aqui, subtenho 1. Subtenho 1 aqui embaixo. Eu acho que nós já vimos isso. Aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Multiplica. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 2, 8. Então, quem é o maior? Esse aqui. Então, minha conclusão é que o 2 é maior que o 6 sobre 4. Tá bom, gente? Não é pela aparência. Ah, Rodrigo, como aqui tem um 6 e um 4 é maior que 2, então 6 sobre 4 é maior que 2. Nada a ver. Tá aqui a demonstração disso, né? Mostrando que realmente o maior é o 2, né? Pela nossa comparação aqui, né? Faz essa multiplicaçãozinha aqui, sempre multiplicando aqui primeiro, multiplica aqui os denominadores e depois multiplica em forma de x. Tá bom, gente? Essa é uma das formas. Agora a gente vai ver a outra forma. Então, vamos seguir aqui para o outro lado da folha, porque nós vamos ver a outra forma de fazer essa comparação. Essa forma aqui é mais trabalhosa, mas ela pode ser bem necessária. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver aqui 2 sobre 3 e 3 sobre 2. Pronto, vamos ver esses dois qual é o maior. Nós acabamos de ver. Já vimos ali agora há pouco que o maior é esse aqui, ó. O maior é o 3 sobre 2. Agora vamos fazer de outra forma. Como é que eu consigo
Como é que eu consigo saber qual dessas duas frações é? Por que eu tenho que explicar essa forma, gente? Porque a gente tem que aprender, infelizmente, os dois jeitos. Não tem como eu fugir. Gente, aqui 2 sobre 3 é a mesma coisa que 2 dividido para 3. E o 3 sobre 2 é a mesma coisa que 3 dividido para 2. Aí eu vou dividir os dois. Olha o que vai acontecer quando eu dividir os dois. Ah, Rodrigo, mas eu tenho um problema para dividir tudo. Aí você tem que treinar, pessoal. No meu canal, onde eu coloco as aulas de vocês, eu estou dando aula de divisão para os primeiros anos, ou para o 6º e para o 7º ano. Então, se você quiser ir lá no meu canal, procurar as aulas de adição, de subtração, de divisão, estão todas lá. Mas tem muito mais professor explicando isso, né? Procure na internet comparação de frações, que o professor provavelmente vai explicar isso aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui? Eu vou mostrar como é que faz, basicamente não querendo ensinar para você como é que faz. A minha tentativa aqui melhor é fazer as demonstrações. Então, ó, 2 dividido para 3, que é esse aqui, ó, 2 dividido para 3. Como o 2 é menor do que o 3, eu boto um 0 aqui e pago com o 0, bem aqui. Aí eu vou. 20 dividido para 3 é 6. 6 vezes 3 é 18 e sobra 2. Aí bota um 0 aqui de graça. Já botei um 0 aqui, né? E já paguei. Aí aqui 0 de graça. 20 para 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. Sobra 2. Bota outro 0 de graça. Aí vai dar 6. 6 vezes 18 sobra 2. Aí eu vou parar aqui porque eu já entendi uma coisa. Isso aqui é infinito. Você está percebendo que isso aqui é uma dízima, que é um número infinito, periódica, que é um número racional. Aquela explicação que eu fiz lá no começo da aula, periódica, né? Que é um número racional. Perfeito. Deu 0,6666, né? Aqui, ó, 0,666. Muito bem. Agora vamos ver o outro. 3 dividido para 2. Já que o 3 é maior que o 2, dá para dividir. Dá 1. 1 vezes 2 é 2. Sobra 1. 0 aqui. O primeiro 0, aí eu pago vírgula aqui. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2 é 10. Para 10 é nada. Pronto. Então deu 1,5. O que foi que eu acabei de te explicar aqui? Eu te expliquei aqui que para comparar essas duas frações, eu divido essas duas frações. Eu faço a divisão dessas duas frações. E dividindo essas duas frações, eu cheguei nesses dois resultados já em número de decimal, número com vírgula. Aí eu vou pegar a explicação que eu dei lá. O que foi que eu te expliquei nesse instante ali do outro lado? Que eu primeiro olho para a parte inteira. A parte inteira da vírgula é o que vem antes da vírgula. Quem é o maior? 1 é maior. Então, esse aqui é maior do que esse, porque a parte inteira dele é maior. Então, eu poderia até arriscar dizer o seguinte: se fosse dinheiro, isso aqui é R$1,50, isso aqui é 66 centavos. É claro que R$1,50 é maior. Aí você olha e diz: vixe, Rodrigo, complicado desse jeito aí, né? Pois é, cara. É um pouco mais complicado do que a gente é acostumado a ver. Deixa eu fazer o outro exemplo. Eu vou pegar aqui o exemplo do outro lado aqui. 5 sobre 7. 5 sobre 7. E 4 sobre 9. Quem é o maior desses dois? Tem o outro procedimento. Ah, Rodrigo, eu gostei mais do outro procedimento. Eu posso usar? Claro que pode. Vamos usar o que sempre for mais fácil. Mas vai ter uma situação que não dá para você usar aquele outro procedimento. Você vai ter que partir para esse aqui. Então vamos ver como é que eu faço essas duas divisões. 5 dividido para 7, que é esse primeiro aqui, ó. 5 dividido para 7. E o outro é 4 dividido para 9. Qual desses dois aqui vai ser o maior? Vamos ver. O 5 dividido para 7 é menor. O que acontece aqui, gente? Quando eu vou começar uma divisão, que o número que eu vou dividir já está menor e não tem mais número nenhum, aí eu acrescento um 0 aqui e pago com um 0, bem aqui. Eu faço assim, ó. Aí agora eu começo a minha conta. Qual é o número que multiplicado por 7 dá mais perto de 50? É o próprio 7. 7 vezes 7 é 49. E aí vai sobrar 1, né? Vai sobrar 1. Aí, como o primeiro 0 que eu coloco, eu pago. Aí agora eu coloco um 0 sem pagar nada. Só um de cada vez.
Aí ficou 10. Qual é o número que multiplicado por 7 dá 10? Mais perto é 1, né? Porque 2 vezes 7 é 14, passa. Então dá 7, sobra 3. Beleza. Aí eu boto mais um zero de graça, porque eu pago somente o primeiro zero, não preciso pagar os outros. Qual é o número que multiplicado por 7 dá mais perto de... Não vou fazer mais não, porque já tá beleza. Já tá beleza. Já consegui dois números depois da vírgula, e aí deu 0,71. Agora vamos para cá. 4 dividido para 9? Não dá. Coloco um zero aqui, pago com um 0, bem aqui. Muito bem. Agora a pergunta. Qual é o número que multiplicado por 9 dá mais perto de 40? Eu já sei que é 6. 6 não. Já sei que é 4. 4 vezes 9 é 36. 5 vezes 9 é 45. Então tem que ser o 4 mesmo. Então dá 4. 4 vezes 9 é 36. Aí era 40, sobrou 4. Bota um zero de graça. Eu só pago o primeiro zero. Aí fica 4 de novo, né? 4 vezes 9 é 36, sobra 4. Eu já vou parar aqui porque eu já percebi que isso aqui é infinito. Agora eu venho para cá. Qual desses dois é o maior? Qual desses dois é o maior? Aí, pelo que eu lhe expliquei lá na parte da aula, eu olho primeiro para a parte inteira. Aí a parte inteira está zerada. Aí eu vou para a parte não inteira, que aqui tem 71 e aqui tem 44. Detalhe, aqui tem duas casas e aqui tem duas casas. Ótimo, porque eu não preciso igualar as casas decimais, como eu mostrei para vocês. Então, quem é o maior dos dois? O 71. Portanto, esse aqui é o maior. Beleza, gente? Eu vou dar mais um exemplo aqui desse caso. E agora eu vou dar um exemplo assim, ó. Quem é o maior? É o 2,4 ou é o 7? Não. O 8 sobre 12. 8 não. Vou botar aqui um número maior ainda. 15. Pronto. Quem é o maior desses dois? É o 2,4 ou é o 15 sobre 12? Aí alguém podia olhar e dizer assim, mas Rodrigo, o 15 e o 12 é maior, né, do que o 2,4, né? Então pode ser ele. Não, gente, não pode, porque matemática não é na aparência. Tem que fazer o cálculo. Ó, veja que agora eu estou usando um número com vírgula e uma fração. Quando é esse caso aqui, gente, esse caso aqui, você não pode fazer aquele procedimento lá que eu mostrei. Lembra aquele do procedimento que eu estou falando? O procedimento que eu estou falando é esse aqui, ó. Tipo, ó, 1 sobre 2, 3 sobre 4. Aí o cara faz isso aqui, ó. Quem é o maior? Vamos lá. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 3, 6. Então, o maior é esse aqui. Então, esse aqui é o maior. Não posso fazer aqui. Nem se eu quisesse. Viu? Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir essa fração para ele se transformar. Porque aqui não já é um número com vírgula. Aqui eu não preciso fazer nada, mas aqui eu já preciso. Então eu vou fazer aqui, ó, 15 dividido para 12. Mas Rodrigo, eu não sei dividir dois números. Colega, assista a minha aula lá do sexto ano. Procure a aula de divisão lá do sexto ano e do sétimo ano. Que aí eu vou lhe explicar lá que uma divisão você faz usando multiplicação. Eu vou ver se eu me lembro de postar. Se alguém me lembrar no grupo, eu posto a aula de divisão para você assistir a aula de divisão que eu dei lá no sétimo ano e no sexto ano. E aí vocês vão lá perceber o seguinte, que quando eu vou dividir 15 para 12, que 15 é maior que 12, então eu não preciso começar colocando o zero aqui, eu faço é multiplicar um número que multiplicado por 12 dê 15, tipo 12 vezes 1, aí 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 12 vezes 2... 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Passou, né? Porque eu quero 15. Passou, então a resposta é 1. 12, sobra 3. Beleza. Aí eu vou botar um zero. Gente, bem aqui eu expliquei o seguinte. Quando eu botei o zero aqui, aqui eu paguei com 0, eu paguei aqui com 0, agora, porque aqui foi no início da conta. Foi bem no início da conta. A conta só pôde iniciar. Bem no começo. Vamos lá.
bem no começo da conta. Só pode iniciar porque eu botei esse zero, aí eu tenho que pagar com 0, mas a conta aqui ela já começou. Então quando eu boto o primeiro zero, eu pago só com a vírgula, eu não pago com 0, então 0, é só no começo da conta. A conta começou, o primeiro zero paga só com a vírgula. A partir de agora, nenhum zero mais precisa ser pago. Vamos testar aqui 12 vezes 3. 12 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Passou de 30. Então a resposta é 2. 2 vezes 12 é 24, sobra 6. Beleza. Só que eu não vou fazer mais. Sabe por que eu não vou fazer mais? Porque esse 2,4 só tem uma casa depois da vírgula. Então eu só preciso de uma casa depois da vírgula também. Até porque já deu 1,2. E aí vocês lembram pela comparação que eu expliquei? Primeiro na parte inteira. Aqui a parte inteira é um 2, aqui a parte inteira é um 1. Então o maior é o 2,4. Então, gente, ó. Não entendeu muito bem, volta para ver as aulas, volta para quando ver essas divisões. Isso aqui vocês podem treinar em casa com a calculadora, vocês mesmos podem inventar algumas contas, não precisa ser inventados por mim. Vocês, tipo assim, ó, Rodrigo, eu posso dividir 5 por 6? Vai lá, divida. Depois você olha na calculadora se você acertou. E pode fazer o contrário, vai lá no 6 dividido por 5, para ver o que é que dá. E vai treinando esse esquema. Aqui no caso, por exemplo, ó, bota um 0 aqui. Aí fica, qual é o número que multiplicado por 6 dá mais perto de 50? 6 vezes 8, 48. Ó, sobra 2. Aqui, como o 6 é maior que o 5, não bota 0 aqui não. Dá 1 vezes 5 é 5, sobra 1. 0 aqui, vírgula aqui. Aí dá... Aí 2 vezes 5 é 10, para 10 é nada. Aí aqui, beleza. Tá bom, gente? Então é o seguinte, tá aqui a nossa explicação. Para casa, para vocês tentarem aí fazer em casa, nós temos sim uma atividadezinha aqui. Agora que eu mexi no papel, depois que eu mexi no papel, já vi a atividade do livro da página 18, a primeira e a segunda questão apenas, né, de acordo com essas explicações que nós demos aqui, viu, pessoal? Já estamos se aproximando aqui de quase uma hora de aula na somatória aí dos vídeos, tá bom? Então vou encerrando por aqui, e aqui tem essas duas atividades. Na próxima aula a gente vai corrigir essas duas atividades e vai evidentemente progredir na matéria, tá bom? Qualquer coisa procura na internet, gente, não vão ficar só aqui não, tá bom? Então obrigado a todos. Obrigado a todos por ter assistido até aqui, né? Desculpem se não tiver entrado dentro do horário, mas eu tô aqui terminando essa aula. No meu relógio está dando 10h50. Agora eu vou correr para postar, para dar tempo tá dentro do horário. Com certeza vai estar, que é só 3 horas, eu acho que vai dar certo. Então até mais, pessoal. Até a próxima aula.